Então, nós temos que estudar, nós estamos na segunda parte do capítulo 2, dos espíritos felizes, dando depoimento logo depois da morte, né? E vamos ver agora o caso de Sidonier, né? Um homem de bem morto por acidente e que era conhecido do médium quando estava encarnado, quando estava vivo. Vai dar uma comunicação em Bordeaux, em 11 de fevereiro de 1861. Então, nem é lá em Paris a comunicação, né? Então, Kardec vai trazer essa publicação de Bordeaux. Era uma pessoa de bem, Sidonier, um homem de bem, mas morreu no acidente. Lembra? A gente lembra, não foi a morte como dos casos anteriores, de doenças graves. E a gente, depois de ter lido aqui sobre as doenças graves, parece até desejar que seja assim, né? Que a doença seja grave, porque, pelo amor de Deus, foi a doença que fez um enorme bem para eles, né? E também a comunicação daquele Samuel Felipe falando a respeito das crueldades sofridas, das agressões, né, das humilhações. Isso foi... Ele agradeceu a isso mais do que a tudo. Mas esse aqui morreu no acidente. Então, talvez, digamos, as ligações perispírito-corpo estão mais firmes, a gente não sabe a idade dele, mas é mais firme do que se ele tivesse morrido por doença, né? Por velhice e doença. Pergunta: podeis dar-nos alguns detalhes sobre a vossa morte? Depois de afogar-me, sim. Né? Então já vê que ele morreu num acidente aí de barco. O barco foi a pique, provavelmente. Era um homem de bem, morreu no acidente de barco. Afogou-se. Né? Aí a gente já lembra do livro Ação e Reação que acabamos de estudar. O que foi que ele fez no passado para participar de um resgate, né, coletivo e morrer num acidente náutico? Volta lá atrás. Você, né, matou alguns ou alguém, pelo menos. Você afogou alguém. Agora eu posso falar. Antes não dava. E por que não? Né? Por que não podia dar alguns detalhes? Porque já os conheceis. E, de fato, o médium conhecia os detalhes a respeito de como deu lá o acidente, né, que levou ele a falecimento no barco. Já tinha dado a notícia em Bordeaux a respeito de como foi esse acidente de barco que levou ele a morrer. Quereis, então, descrever as vossas sensações depois da morte? Então, pelo menos, ele confirmou que o que foi noticiado a respeito do acidente era uma notícia verdadeira. Eu fiquei muito tempo sem me reconhecer. Então, vejam, talvez um percentual disso se dê pela espécie de morte, que é um resgate, né? E que se ele tivesse vivido, talvez, uma vida mais digna, de ação contínua no bem, ele não morresse assim, né? Agora, também ele pode ter pedido essa espécie de morte, não é? Como a gente vê lá no livro Ação e Reação. Não, eu quero viver uma vida exatamente igual àquela que eu fiz o meu irmão viver. Viver isolado, viver sem recursos, e eu matei com um punhal. Aí vai morrer depois, na outra vida, de tuberculose. Lembra do caso do Léo? Ele pediu para que fosse assim. Então, esse aqui também talvez tenha pedido. Mas eu fiquei muito tempo sem me reconhecer. Mas, com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Quer dizer, então vejam que eles, apesar de
ter morrido num acidente náutico, ele não ficou sem socorro. Ele ficou com auxílio dos que o cercavam. Porém, quando ele compreendeu o auxílio que ele estava recebendo, aí ele foi atendido. Não lhe faltou socorro. Mas, quando ele percebeu o socorro, é que ele o aceitou, o recebeu. Antes, ele não ficou sem se reconhecer. Esperai, e encontrareis sempre mais do que pensais, né? Calma, vai chegar a hora de vocês também vão morrer. Agora eu não consigo explicar tudo para vocês, mas vocês vão chegar na morte de vocês e vocês encontrarão sempre mais do que conseguem refletir. Vocês mesmos vão coletar bem mais experiência do que essas informações que eu trago. Nada existe de material aqui. Tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tato. Então, eles estão percebendo tudo ali, né? Sem auxílio da vista ou do tato. Compreendeis o que digo? Não, é meio complicado. Não estou entendendo bem. Como assim é meio complicado? Aqui não tem nada de material. E tudo fere os sentidos sem que você precise pegar, sem que você precise tocar. Está compreendendo? Não, é meio complicado mesmo. É uma surpresa espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não há palavras que a expliquem essa surpresa. Só a alma pode percebê-la. Quer dizer, eu posso falar aqui, mas eu sei, vocês não vão entender. Vocês não vão entender. O meu despertar foi bem feliz. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira ligada a essa palavra, né, sonho, só pode ser qualificada a vida, só pode ser qualificada de um medonho pesadelo. Quer dizer, comparando a minha situação atual com a da vida, a vida só tem um jeito de qualificá-la. Ela foi muito difícil. Ela foi um pesadelo. Ela foi, pelo amor de Deus, em comparação com o que eu estou hoje, a vida foi um pesadelo medonho. Imaginais que estais encerrado em um calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes, até a medula dos ossos, é suspenso sobre uma fornalha ardente, que a vossa boca ressequida não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Ora, então a gente sabe que ele ficou um tempo no umbral, né? E ele está fazendo uma analogia para que se entenda o estado dele após a morte, né? E ele ficou um tempo em região umbralina, né? Cercado de monstros, sentiu os vermes roerem o corpo ali. Imaginai, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, que um sonho, que uma imaginação pode imaginar de mais terrível, e transportai-vos depois, repentinamente, a delicioso Éden, e você ser depois levado para uma colônia, como a colônia Nosso Lar, né? Percebe, então, esse aqui, parece que ao longo dessa série de espíritos comunicantes, a coisa está ficando uma história mais grave, apesar de que o final delas está sendo sempre bom, eles são espíritos felizes. Ele passou por momentos ruins, né?
mas depois foi levado a um delicioso Éden. É meio parecido com a história de André Luiz no livro Nosso Lar. Despertai, cercado de todos os que amastes e chorastes. Né? Vede, rodeando-vos, semblantes adorados, a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Ele que falou que lá atrás não estava nem respirando ar, né? Ou morreu afogado. Então ele deve ter gravado. Imagina a emoção de você morrer afogado, sem respirar. Então ele gravou isso também, né? Aí depois não. Vai para uma colônia que a respiração é de perfumes. Refrescai a garganta ressequida na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e balança. Então ele já conseguia volitar. Qual a flor que se destaca da fronde aos impulsos da brisa? Então ele está se comparando a uma flor, né, que o vento arrancou. E ela voou longe. É como ele está, conseguindo voar. Julgai-vos envolto no amor de Deus. Qual alguém recém-nascido aconchegado pelo amor materno? Talvez, como ele está se comparando, como alguém que renasceu e está aconchegado ao amor de uma mãe. Ele está se sentindo assim no amor divino. E não farei senão, com todas essas tentativas de descrição para vocês, uma ideia imperfeita dessa transição. Quer dizer, eu estou num estado aqui agora, depois de ter passado por alguns momentos difíceis, num estado interior magnífico. Eu tenho um céu dentro de mim que me permite observar um céu exterior de uma beleza que é impossível de eu passar para vocês. Fiz todas essas comparações, mas é ainda uma ideia imperfeita. Procurarei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo, mas não consegui. Tentei falar, mas não dá. Tentei falar a respeito dessa felicidade, mas não dá. Não consegui, não tem como. Aí tem que vir o livro Nosso Lar para explicar as belezas da colônia Nosso Lar. Né? Será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo em que se acha encerrado? Não dá. Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas isto. Então, ele vai falar, na verdade, ele não vai falar da eterna felicidade. Ele vai falar do que fazer para conquistarmos essa felicidade eterna. Amai. Amai. Pois só o amor permite que essa felicidade seja pressentida. E quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Pelo amor de Deus, gente. Eu não incluo nisso aqui. Eu não me considero uma pessoa amorosa. Eu considero que eu estou melhor do que eu era. Mas, João, você já ama significativamente a ponto de você sentir uma eterna felicidade? Não. Eu estou me aproximando. Mas sei que tem gente aí na minha frente. Pode não falar do espiritismo como eu, pode não estudar como eu, mas é mais amorosa que eu. Mas é mais amorosa que eu. Sendo bem franco,
Estou falando com franqueza. Pergunta. A vossa posição foi feliz tão logo entraste no mundo dos espíritos? Não. Aí, ó. Se ele falou lá atrás, olha, vou dar uma ideia para vocês da parte ruim. Você se imagina num calabouço infecto, imundo, e o vosso corpo sendo corroído por vermes, né? Você está numa fornalha louca e falta o ar para você respirar. Só que você entrou no mundo dos espíritos, você foi feliz? Não. Não. Eu tive de pagar a dívida humana. Com certeza foi para o umbral, né? Meu coração pressentia o futuro do espírito, mas faltava minha fé. Tive que expiar a indiferença para com Deus, mesmo motivo de André Luiz, no livro Nosso Lar, né? Mesmo motivo de André Luiz no Nosso Lar. Eu tive que expiar essa indiferença para com Deus. Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer. As dores que resignado pareci, resignado, apesar dos sofrimentos. E a sua justiça, cuja balança os homens não têm condição de compreender, pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal prontamente se extinguiu. Então, ele passou um pedaço no umbral, né? E se vê que ele não era muito religioso. Ele não acreditava em Deus. Por isso, foi para um resgate, um pagamento de uma dívida, né? E aí, ele, como André Luiz, pensou que existia um Deus. Ele também havia feito um bem, não foi muita coisa. Também sofreu dores, sofrimentos, né? E isso pesou a favor dele depois de um tempo. Pergunta, poderei dar-nos notícias da vossa filha, morta há 4 ou 5 anos antes de você? Ela está em missão na Terra. Hã? Já reencarnou tão rápido? Ela se sente feliz como encarnada? Receio fazer perguntas indiscretas. Né? Resposta: sei. Será que eu... Então, ele vai fazer uma pergunta, né, pelo verbo no futuro do presente. Será que eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos? Quer dizer, o Espírito está dizendo assim, o encarnado está dizendo, fazendo a pergunta, né? Eu estou com algum receio de fazer perguntas indiscretas. Aí ele diz, eu estou vendo o seu pensamento. Você acha que eu não estou vendo? Eu estou vendo o seu pensamento. Eu sei que você está com receio. Eu sei que você está com receio de me fazer pergunta. E a sua filha, que morreu 4 ou 5 anos antes de você, e já está reencarnada, ela está feliz como encarnada? Não. Minha filha não é feliz como criatura. Antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas. Ora, para reencarnar tão rápido, né? Não sabemos, assim, né? Mas vai ter provas graves. Mas veja, ela também vai ser convidada, ó, pregando pelo exemplo as grandes virtudes que alardeais, mas não praticais. Então já deu uma dica ali para o médium, né? Olha, vocês estão pregando as grandes virtudes, mas vocês não estão praticando, hein? Ela terá minha ajuda. Eu velarei por ela. No entanto, não lhe será penoso superar os obstáculos, porque, de alguma forma, na Terra ela está em missão e não está em expiação. Tranquilizai-vos por ela e obrigado pela lembrança. Né? Então, reencarnou tão rápido, mas não é um processo expiatório compulsório, e ela vai ter que praticar as grandes virtudes,
mas vai também ter que ter todas as provas, né? Não tem como a gente se livrar das provas. É o caso do Adelino no livro Ação e Reação, né? Praticando bem significativamente, adotou 3 filhos, né? Filhos do coração, estudando muito a doutrina espírita, pregando os espíritos, se comunicando com facilidade por ele, mas uma doença de pele muito grave, né? Dificuldades materiais significativas. A esposa foi embora, deixando ele com os 4 filhos agora, mas ele está lá. Tem as provações? Tem. Mas as provações podiam ser piores. Ele podia ter tal grau de doença que ele não ia conseguir trabalhar nem estudar. Lembram disso? Mas a doença tem diminuído pelo esforço que ele faz no bem, na missão que ele realiza. Nesse momento, o médium sentiu dificuldade para escrever. E disse, o médium, então, parou um período ali, não está conseguindo mais escrever nada da resposta do espírito. Aí ele pergunta, se for um espírito sofredor que me atrapalha, peço-lhe que escreva seu nome. Resposta, uma infeliz. Então, era um espírito que estava atrapalhando? Era. Mas o espírito disse o nome? Não. Só disse que era alguém infeliz. Não quereis dizer o teu nome, Valéria? Poderás dizer-me o motivo do teu sofrimento? Por que você está sofrendo? Você pode me falar o motivo? Não. Estás arrependidas das tuas faltas? Bem, vês que sim. Sim, estou arrependida, né? Estou arrependida das minhas faltas. Quem te trouxe aqui? Sidonier. Quer dizer, o espírito comunicante foi quem a levou àquela reunião espírita em Bordeaux, né? Ali na França. Com que objetivo Sidonier te trouxe aqui? Eu estava interrogando ele, e aí depois você me atrapalhou, eu não estou mais captando o que ele queria escrever, você me atrapalhou. Mas foi ele quem me trouxe, né? Ele próprio me trouxe aqui. Com que finalidade ele te trouxe aqui? A fim de me ajudares. Para que ela recebesse auxílio ali dos que estavam participando daquela reunião mediúnica. Foste tu que há pouco me impediste de escrever? Sidonier me colocou em seu lugar. Quer dizer, o espírito que estava dando a comunicação, falando a respeito da sua morte, do seu processo no umbral e depois do lugar magnífico em que ficou, ele disse, olha, vem você aqui e você agora vai se comunicar pelo médium e não mais eu. Ele colocou ela ali. Que relação há entre vós? Ele me guia. Ele me guia. Pedi a ele que nos acompanhe na prece. Então ele falou, olha, a fim de que me ajudasse, então tá, vamos fazer uma oração. O médium falou, né? E diga para ele, para Sidonier, para ele nos acompanhar na prece, por gentileza. Vamos fazer uma prece. Depois da prece, Sidonier retoma a palavra dizendo, obrigado por ela, já compreendeste. Não vos esquecerei. Pensai nela. Então, olha que deu uma tarefa para ele. Deu uma tarefa para aquele médium e para outros espíritos e outros encarnados ali presentes. Olha, a prece a ajudou, fez bem. E você já entendeu, então, que vocês encarnados podem ajudar os espíritos inferiores em sofrimento. Então, não deixe de pensar nela. E assim, pensando nela, nós também não vos esqueceremos. Não é isso? Não é essa a mensagem? Quer dizer, ela deu essa comunicação, mas daqui a algum tempo você vê se tu não esquece ela não, hein?
pensa nela e faz oração por ela, continua, mesmo fora da reunião mediúnica. E assim nós não esqueceremos vocês. Aí pergunta a Sidonier: tende muitos espíritos sofredores a guiar? Não. Entretanto, tão logo regeneramos alguns, buscamos outro, e assim por diante, sem ter com isso de abandonar os primeiros. Então, ele vai auxiliando de poucos em poucos, mas ele próprio não revela a quantia, né? Mas ele próprio não revela a quantia. Quantos ali? 5? 4? 3? 10? E aí esses vão melhorando, ele vai trazendo outros. Vão melhorando, vai trazendo outros. E pedindo ajuda para os encarnados. Como podeis dar conta de uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? Mas como assim que você vai auxiliando sem esquecer dos primeiros e vai, isso daí não vai ficar uma bola de neve sem fim? E ajudar muitos espíritos? Os que regeneramos purificam-se e progridem. Assim, não nos dão mais trabalho. Além disso, nós também progredimos. E à proporção que subimos, as faculdades e os poderes se dilatam na razão direta da nossa pureza. Então, primeira coisa, não é uma tarefa só minha. Não é uma tarefa só minha, é uma tarefa de todos nós, os superiores, é uma tarefa de todos nós, os superiores, e nós convidamos vocês encarnados a essas tarefas. E aqueles que melhoraram, eles também passam a trabalhar. Não dão mais trabalho e eles mesmos trabalham. Ora, e nesse trabalho, nós sublimamos, as faculdades se ampliam e a capacidade de auxiliar um número maior de espíritos em sofrimento é aumentada, né? Então, eu consigo auxiliar de uma vez só, muitos de uma vez só. Observação. Pelo que vemos, os espíritos inferiores são assistidos por espíritos bons com a missão de os guiar. Tarefa essa que não é exclusivamente delegada aos encarnados. Quer dizer, os encarnados participam, mas não é tarefa exclusiva deles. Os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la. Tem que participar. Visto que também isso constitui para eles um meio de progresso. Ora, auxiliando os espíritos, né, a progredirem, nós, os encarnados, também progredimos. Nem sempre é com boa intenção que um espírito inferior interrompe uma boa comunicação, como no caso presente. Nesse caso presente foi, né, com uma boa intenção. Ele estava ali arrependido, a Valéria estava ali arrependida, e a oração a fez bem. Então, ela interrompeu a comunicação, quer dizer, ela não pareceu para os encarnados que ela interrompeu a comunicação, mas foi o superior que a colocou lá. Né? Mas nem sempre é com boa intenção que o espírito inferior interrompe uma boa comunicação, como no caso presente. Mas é certo que o fazem algumas vezes com a permissão dos espíritos bons. Quer dizer, se manifestou um inferior. Algum espírito inferior está a me obsidiar. Isso foi permitido. Isso foi permitido. Como tem no livro dos médiuns, né? Toda manifestação de espírito superior ou inferior só ocorre com a permissão divina. E que está repetido aqui no livro dos médiuns, no livro que a gente está estudando, Céu e Inferno. Teve permissão dos espíritos bons. Seja como prova, porque é uma prova, é uma consequência de algo errado que nós fizemos, e isso vai trazer esclarecimento.
seja com o intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso, né? Como foi no caso aqui, né? Ou vai ser prova para o médium, ou vai ser uma tarefa para o médium. De qualquer forma, é progresso, porque ele tem que entender também as razões da permissão divina dada por Deus para que um espírito nos atrapalhe. É verdade que a persistência em tais casos pode degenerar em obsessão. Ora, mas também se há persistência, houve causa. E, naturalmente, ainda há permissão divina, e é um processo educativo. Porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. Então, o que é que Kardec está dizendo? Estão vendo o que Kardec está dizendo? Puxa, mas esse espírito me atrapalha tem 2 décadas. Mas isso ocorre com a permissão de Deus. E ainda, ele está sendo muito tenaz? Tá. Mas Deus espera, então, que você o assista muito significativamente. É um trabalho. É um trabalho de caridade. Né? Pô, ele é muito tenaz. A sua assistência tem que ser superior à tenacidade dele. É, pois, um erro repelirmos tais espíritos que devemos encarar esses espíritos quais mendigos a pedirem esmola. Então, é para eu temer os espíritos que estão tentando me obsediar? Não. Como eu devo vê-los? Como mendigos a pedirem esmola. Perceberam? Como eu devo vê-los? Como mendigos a pedir esmola. Mas ele quer me atrapalhar. Observe como alguém necessitado que você deve assistir com alguma frequência, ajudar com alguma frequência. Digamos antes, não fica com medo, digamos antes, é um espírito infeliz que os bons me enviam para educar. Eu não estou vendo, mas pelo estudo eu sei que ele foi enviado, que foi permitido que ele aqui estivesse ao meu lado, pelos superiores, para que eu possa educá-lo. Se o conseguirmos, teremos a alegria de haver encaminhado uma alma ao bem, abreviando-lhe os sofrimentos. Então, ele chega para obsediar, mas nós podemos praticar o bem, abreviando seus sofrimentos através de uma boa conduta, educando-o, assistindo-o. E isso vai trazer alegria para nós, porque encaminhamos uma alma ao bem. Muitas vezes essa tarefa não é fácil, é uma tarefa penosa. E melhor seria, por certo, receber continuadamente belas comunicações e não conversar, senão com espíritos selecionados. Que sonho, que ideia! Quer dizer, eu só dou trabalho, eu não trabalho. Eu só me comunico com os bons. Como eu sou inferior a eles, eu só estou dando trabalho. Não ajudo, não? Como assim? Eu recebo sem ofertar? Não faz sentido. Mas não é buscando a nossa... não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem, que havemos de atrair a proteção dos espíritos bons. Ora, então é justamente auxiliando os que desejam me obsidiar, vendo-os como mendigos a pedir esmola, vamos usar as palavras do livro, que eu vou receber a ajuda dos bons. Não é isso que está escrito? É isso. Eles estão me ofertando a oportunidade de eu praticar o bem com esses espíritos que desejam me obsidiar. E assim, se eu realizar esse serviço de caridade, aí é que eu vou atrair a proteção dos bons.
Não faz sentido eu buscar simplesmente a minha própria satisfação. Dá trabalho sem trabalhar. Não dá. Doutor Dumer, falecido em Albi, na região de Tarn, não sei se eu estou com certeza eu estou pronunciando errado o nome dessa cidade. Vou deixar para a Malu aí corrigir, né? Malu está fora. Quem sabe francês é baixinha, eu não sei não. Falecido aí no sul da França, a mais ou menos 700 quilômetros de Paris, nessa cidade Albi. Não sei se é assim que fala. Em 25 de janeiro de 1865. Está lá, é um espírito feliz, né? O doutor Dumer era um médico homeopata muito distinto. Seu caráter, assim como o saber, o caráter e o saber, haviam-lhe conquistado a estima e a veneração dos seus concidadãos. Então, lá na cidade que ele morava, 700 quilômetros ao sul da França, 100 quilômetros de Paris, pelo seu caráter distinto, pela sua sabedoria, ele era estimado, ele era até venerado pelas pessoas daquela cidade, gostavam dele. Sua bondade e caridade eram inesgotáveis, e, a despeito da idade avançada, apesar da sua idade avançada, ele não se afadigava, ele não se cansava quando se tratava de socorrer doentes pobres. Puxa, e está lá ele. Olha só, o corpo já extremamente debilitado, 70 e tantos anos, 80 anos, mas olha lá, ele vai socorrer os doentes mesmo com essa idade avançada. Os pobres, né? Os pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava e, de preferência, sacrificava as suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos, em sua falta, bem podiam recorrer a outro médico. Então, naturalmente, não tinha muitos médicos, né? Mas tinha alguns nessa cidade francesa. Mas ele não estava preocupado com o preço. E ainda, era domingo de noite, ele ia atender o pobre. Mas o rico também está lá, o rico pode procurar outro médico. E ele ia lá, sacrificava a sua comodidade, com idade avançada, para socorrer o pobre, né? Naturalmente, não ia pagar. Aos primeiros, não só dava os remédios gratuitamente, como muitas vezes provia as suas necessidades materiais, no caso de serem essas necessidades materiais mais úteis que o próprio medicamento. Dele só se podia dizer que foi o cura-das da medicina. Ora, então ele também atendia os ricos, mas quando era para atender os pobres, ele mandava os ricos procurar o outro médico ou outros médicos. E para os pobres, ele dava gratuitamente o remédio e ele dava também assistência social, porque às vezes a assistência social era o problema mais grave do que a própria doença, né? Então, ele fazia isso com muita frequência, há muitos anos, a ponto dele ser chamado cura-das da medicina. Dumer abraçou com ardor a doutrina espírita, na qual, na doutrina espírita, encontrou a chave dos mais graves problemas, cuja solução pedira a ele inutilmente a ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo, seu espírito investigador, fez-lhe compreender subitamente, rapidamente, todo o alcance do espiritismo, de modo que ele se tornou um dos mais dedicados propagadores da doutrina espírita. Relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós por meio da correspondência. Ele está a 700 quilômetros de Kardec, mas mantendo muitas cartas com Allan Kardec. Simpatia e correspondência.
Soubemos da sua morte no dia 30 de janeiro. Ele morreu no dia 25. 5 dias depois, Kardec sabia que ele tinha sido falecido só 5 dias depois. E o nosso primeiro pensamento foi: vou evocá-lo. Vou evocá-lo. Eis a comunicação que ele nos deu naquele mesmo dia. Então, puxa, o doutor Dumé faleceu, vou evocá-lo agora. Ele, aqui estou, ainda vivo. Assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, a fim de apertar a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. Vejam, Allan Kardec tinha uma viva admiração por ele, era uma pessoa curadaz da medicina, pelo amor de Deus. Eu estava muito interessado em vir aqui, se me fosse possível, e me manifestar, porque eu queria apertar a sua mão, você que eu considero meu mestre e meu amigo. Vê a quantidade de espíritos gratos a Allan Kardec. Pelo amor de Deus, tem uma pleiade imensa de espíritos, desde Jesus, todos para fazer nascer o espiritismo no mundo, através dele, cercado de espíritos superiores, também sofrendo influência inferior, não é isso? A morte dera à minha alma esse pesado sono, que se chama letargia. Então, foi um sono pesado. Mas o pensamento velava, mas eu não estava assim apagado, não. O pensamento estava vivo. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte. Então, despertei de um salto, fiz a viagem. Escreveu rapidamente, né? Então, quase não teve aí uma perturbação. Ora, parece um estado melhor que do Sidonier, que ficou um tempo no umbral, pelo jeito, né? Então, talvez essa comunicação agora tenha algum caráter específico. Ainda mais por ele ser médico, né? Já não, ele está melhor do que o anterior. E ele era espírita, né? Teve alguns anteriores que não eram. Como estou feliz! Já não sou velho, já não sou enfermo. Meu corpo era apenas um disfarce, imposto. Eu sou jovem e belo. Belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas não mais sulcam o rosto, cujos cabelos não embranquecem sob a ação do tempo. Então, não tem envelhecimento, né? Para um determinado nível evolutivo. Estou aqui, sou jovem de novo. Aqui, eu estou com a cara de 25 anos. Bem pra caramba. Aqui eu estou uma beleza. Né? Sou leve como um pássaro em que o voo rápido atravessa o horizonte do vosso céu nebuloso. Olha isso. Admiro, contemplo, bendigo, amo e me inclino, átomo que sou, a grandeza, a sabedoria, a ciência do nosso Criador, ante a grandeza das maravilhas que me cercam. Pelo amor de Deus, hein, gente? Sou feliz. Eu estou na glória! Oh! Quem poderia jamais descrever as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Quem poderia falar dos céus, dos mundos, dos sóis? Seu papel no grande concerto da harmonia universal? Quem vai falar disso? Quem vai falar? Não tem como falar. Pois bem, eu tentarei, meu mestre. Eu tentarei, meu mestre. Vou fazer o seu estudo. Vou fazer um estudo antes sobre essas belezas esplêndidas,
sobre os céus, sobre os mundos, sobre os sóis, sobre o papel de tudo isso no concerto da harmonia do universo. Eu vou fazer um estudo e virei. Só estou 5 dias que eu morri. E virei depois, junto a vós, junto a vós, a homenagem de meus trabalhos de espíritos, que antecipadamente os meus trabalhos eu vos dedico a vós. Até logo, do Mer. As duas comunicações seguintes, dadas em 1º e dia 2 de fevereiro, quer dizer, logo em seguida, né? Porque Kardec, ele morreu no dia 25, Kardec evocou ele no dia que soube da morte dele, 5 dias depois, no dia 30 de janeiro. Mas já teve 2 comunicações, no dia 1 e no dia 2. E ele disse que ele ia fazer um estudo, está muito rápido. São relativas à doença de que fomos acometidos na ocasião. Então, ele vai deixar esse estudo para depois. Primeiro, ele vai falar a respeito da doença de Allan Kardec. Ele era médico, vai falar da doença de Kardec. Ele foi acometido de uma doença nesse período aí, nesses dias. Embora sejam pessoais essas comunicações, são da minha doença, de Kardec, nós as publicamos porque provam que o Dr. Dumer é tão bom como espírito quanto o fora como homem. E aí, a gente para, faltam 4 minutos, né? 3 minutos. Melhor parar, né? Depois a gente, para dar tempo de fazer a prece. Mas esse médico falecido, dando comunicação 5 dias depois de morto, falou, eu vou fazer um estudo a respeito das belezas divinas e eu volto. Mas antes disso, ele veio falar da doença de Allan Kardec. Não é isso? É. Beleza, gente? Dá para se questionar, né? Como que a gente está levando a nossa vida diante de tanto depoimento desse aí, né? Se a gente ama verdadeiramente, se a gente está indo no caminho reto, porque ficam uns questionamentos, né? Será que estou fazendo o suficiente? Será que a vida que eu estou levando, será que... Ai, sei lá, fica tanta interrogação que... O negócio é, será que dá para melhorar? Vamos melhorar nos detalhes, né? Vamos melhorar. Ana, lembrei agora do meu irmão, né? Que ele falava sempre, né? Assim que a gente fica se, aí ele diz assim, se é conjunção atrapalhativa. Porque... Realmente, será que eu estou sendo bom? Será que eu estou amando? Será? É tanta coisa. Olha, ontem mesmo, né, minha prima ligou outro dia aí falando da vida de um modo geral. Aí eu falei para ela, eu digo, menina, a gente ainda vai ter que voltar muitas vezes. Calma. Tenha paciência, porque não vai ser da noite para o dia, não. Nós somos almas errantes de milênios. Ontem eu estava escutando o Haroldo, ele faz toda terça as cartas de Paulo, e ele diz que é milhões, né? Para chegar... Milhões de anos. Então, calma, vamos ter paciência. A gente tem a eternidade, né? Mas a interrogação fica. Não, aí ela ainda vira para mim e diz assim, mas eu ainda sou mais nova do que você, eu ainda vou chegar até você. Eu digo, menina, quem sou eu? Não te mire em mim, não, te mire em Jesus. Que eu não sou nada, não, sou verme, minha filha. É verdade. Tá bom, vamos caminhando, né? Vamos tentando, igual o João falou, vamos melhorando a cada dia, né? Um pouquinho de cada vez, e assim mesmo eu vejo que a gente dá um passinho assim, um passinho para frente, dá meio para trás, aí vai dar mais um passinho, dá outro para trás, e assim a gente vai levando.
A gente tem que focar no passo para frente. Essa Pode batalha. ficar assim, ó, em altos e baixos. A gente tem que ter uma linha reta, né? Essa linha reta aqui é complicada. Menina, se o Chico virou uma vez para Emmanuel e disse para ele, eu ainda estou na carninha, imagine nós. Quem Então, somos nós? É do Chico. Ele disse que ainda estava na carninha para o Divaldo, eu então estou lascada. Ana, faz a prece para nós. tá, como domingo é o Dia das Mães, e eu vou fazer a prece que a minha mãe me ensinou, pode ser? Pode? Oh, beleza, lembrar da Dona Ana Lúcia. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa que te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de ternura que apagaste o próprio brilho, para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes de egoísmo e de crueldade com que tantas vezes tentamos reter, na inconformação e no desespero, os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu, sem qualquer sinal de revolta contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que nos redime e para a renúncia que nos eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as suas níveas asas. Estrela, clareia a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência com teu manto constelado de amor, e que todas nós, mulheres encarnadas e desencarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de ti a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Que assim seja. Que assim seja. Linda prece. Lindo. Nossa, que linda. Um Obrigada, beijo, um feliz Dia das Mães. Um feliz Dia dos Obrigada. Pães, né? Que Tem linda. pai que é mãe, né? A Malu tá chorando, Malu. Tá Todo ruim, mundo chorou aqui, Foi Ana. Você acha linda que não? demais. tá ruim o seu áudio, Malu. Não é o meu, não, acho que é o da Renata. Ah, Renata. É o da Renata, que ele dá, por causa, acho que da distância. Mas que linda, Ana, muito bonita. Parece que Beijo ouvir a pra voz vocês, da gente. sua mãe quando Ó. ela falava para a gente. Ela orava, né? Quando ela fazia as preces lá na federação. É. Linda, linda, linda. Adorei. Um beijo, Obrigada, gente. Fica viu? com Deus. Beijo. Obrigada, João. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, Valeu, Cida. gente. Te Tchau. banha, Rô. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente.